Olá, serei seu professor nesta videoaula de Gerenciamento de Projetos e Introdução. Vamos começar? Temas desta aula: projeto e gestão de projetos. Primeiramente, vamos falar sobre um projeto. Um projeto é algo definido, é algo que você recebe para ser feito, ele deve ter começo, meio e fim. Deve possuir um objetivo claro e definido, como, por exemplo, vamos falar sobre um projeto. Na sua cidade, querem levantar um prédio comercial. Nós temos o quê? O terreno, e dentro desse terreno nós temos que ter um prédio, por exemplo, de 20 andares. Ele é um projeto que vai começar a partir da construção e terminar quando entregar o prédio pronto. É um projeto longo que vai demandar um tempo, mas que possui objetivos. Vamos falar sobre um outro projeto, uma viagem de avião. Uma viagem de avião, ela tem o local de partida e ela tem o destino. E neste meio tempo, ela tem a distância, número de passageiros e etc. Isto também é um projeto. Um outro projeto foi aquele apresentado para vocês aqui mesmo neste curso, que é um projeto de uma confraternização de final de ano, que você precisa preparar. Então ele também tem um começo, que é a preparação, ele tem a festa e depois da festa o projeto termina. Então, importante, possuir um objetivo claro e definido. Digamos que o projeto ele é sempre temporário. Por quê? Todo projeto tem início, meio e fim. Então nós não podemos chamar de projeto aquilo que é feito sempre por uma empresa. Aquilo que é feito sempre por uma empresa, aquilo é uma rotina, aquilo é o trabalho da empresa, aquilo é o dia a dia da empresa. Quando vamos falar de projeto e de gerir um projeto, estamos falando de algo que tem começo, meio e fim. E na maioria das vezes, o começo, o meio e fim precisam estar estipulados. Eu não posso começar um projeto e dizer assim, termina esse projeto daqui uma semana, ou um mês, ou um ano, quando eu quiser. Não. Todo projeto tem que ter um começo, um meio e fim pré-definido. Este projeto é para o final do mês, então eu preciso me organizar para conseguir entregar esse projeto no final do mês. E aí nós vamos aprender uma série de situações que eu preciso me organizar, que eu preciso gerenciar, para que esse projeto caiba dentro do prazo que eu estipulei. Outra coisa, o projeto ele é único. Quando a gente diz que o projeto é único, eu não posso misturar esse projeto com outros projetos. Eu posso depois, vou explicar mais para frente, posso até saber que existem projetos andando junto, mas eu não posso misturar dois projetos. Quando eu crio um projeto, ele é único. É para ser feito daquela maneira, é para ser feito dentro daquilo que nós pensamos. Se eu disse aqui uma festa de final de ano, então vou criar uma festa, que ela será feita no final do ano e terminará no final do ano. Não posso criar um projeto que é uma festa de fim de ano e no meio eu já vou incluir o carnaval. Não, carnaval é um outro projeto, a Páscoa é um outro projeto. Então tem que se tomar muito cuidado quando você mistura projeto, porque ao misturar você começa a se perder na parte de pessoas, na parte de organização, na parte de tempo. E isso é bem complicado. Por isso que é interessante termos bem claro, projetos são únicos. É melhor ter 10, 20 projetos únicos do que tentar intercalar estes projetos, que isso vai dar uma bagunça muito grande. Outra coisa, e aqui uma situação extremamente importante, que é a restrição de recurso. Quando a gente fala restrição de recurso, estamos falando de maneira financeira, de forma financeira. Todos os projetos você precisa ter um valor. Lembra que nós falamos sobre o nosso projeto aqui? Vocês conseguem se lembrar qual que é o valor que o presidente da empresa disponibiliza para fazer a festa de final de ano? Era um valor de R$10.000. O que significa? O presidente da empresa, ele fala, olha, para este projeto, eu deixo para vocês aqui, R$10.000. Você precisa deste dinheiro para fazer o projeto todo. E se precisar de mais dinheiro? Não tem. Então, por isso que é um recurso limitado. E através disso, então eu preciso tomar cuidado na hora de contratar pessoas, na hora de
contratar, como no nosso caso aqui era um churrasco, eu tenho que saber que tipo de carne eu vou utilizar, as bebidas que eu vou trazer. No nosso caso aqui também tinha presentes que eu tinha que dar para os colaboradores, quanto vai custar esse presente, tudo isso precisa caber dentro dos R$ 10.000. E assim é feito também com todos os outros projetos empresariais. Sempre há um valor limitado e este valor para ser gasto, quem estiver gerindo o projeto, e aqui a importância da gestão, precisa saber gerenciar financeiramente para que não falte dinheiro, porque aí a falta do dinheiro pode causar o insucesso do projeto. E pode ter certeza, muitos projetos, eles param, eles ficam no meio, eles terminam porque acaba o dinheiro. Acabou o dinheiro, o projeto para onde estiver, infelizmente. Bom, temos aqui também os parâmetros pré-definidos. A importância dos parâmetros pré-definidos é sabermos o que vamos fazer durante o processo do projeto. Vou voltar aqui ao nosso exemplo da nossa situação prática, que é uma festa de confraternização. Veja só, nós temos alguns parâmetros aqui pré-definidos. Sabemos o número de pessoas que temos que utilizar, sabemos o tempo que temos para preparar, sabemos o que precisa ser feito, quando, onde e o valor a ser gasto. Isso são parâmetros que foram pré-definidos e eu preciso agora saber, dentro deste cenário, montar todo o projeto para que tudo dê certo. Importantíssimo, é um projeto realizado por pessoas. Então aqui vamos falar sobre um item muito importante, que é o capital humano. Quando falamos de capital humano, falamos das pessoas. Nenhum projeto no mundo funciona sem a mão das pessoas, sem a participação das pessoas. São elas que vão fazer o projeto funcionar. E por que as pessoas são tão importantes? Porque elas que vão pensar um modo para que o projeto funcione. Se o projeto ele for muito grande, vou precisar de muitas pessoas. Se o projeto for mais curto, vou precisar de algumas pessoas. Mas o importante é que eu tenha pessoas proativas, que eu tenha pessoas inteligentes e pessoas que estejam dispostas a ajudar, dispostas a entender e que se engajem no projeto. O que é se engajar no projeto? É saber o que precisa ser feito dentro do prazo, com o recurso e cumprir aquilo, para que tudo dê certo. Se as pessoas começam a falhar, o projeto inteiro vem a falhar. Coexiste com outro projeto ou com outros projetos. Lembra que lá no começo eu disse, o projeto é único? Sim. O projeto é único significa que não existe somente aquele projeto sendo feito. Podem ter outros projetos também, podem coexistir com outros. Vou explicar para vocês. Quando você monta uma equipe, digamos, você monta uma equipe de 10 pessoas para participar do seu projeto. Essas 10 pessoas, na maioria das vezes, elas não estão sem fazer nada. Elas não estão ali esperando um projeto acontecer. Na maioria das vezes, elas participam de outros projetos. Você vai usar algum tempo delas para que o seu projeto seja feito, para que o seu projeto aconteça. Uma outra situação, que o seu projeto precise ser feito dentro de um ambiente. Aquele ambiente, às vezes, também, aquela sala, aquele laboratório, às vezes ele também não está ali esperando o seu projeto acontecer. Ah, eu preciso fazer um projeto dentro de um laboratório de informática ou preciso fazer um projeto dentro de uma indústria. Aquela indústria ou aquele laboratório não está ali paradinho esperando o teu projeto. Devem estar rodando outros projetos ali. E você vai ter que encaixar o teu dentro de um tempo em que os outros não estiverem utilizando e aí você vai conseguir utilizar. Por isso que vem aqui, ó, coexiste com outros projetos, tanto pessoas como projetos, enfim. Tem que saber encaixar e gerir isso muito perfeitamente para que você consiga cumprir os seus prazos, consiga gerenciar todo esse tipo de situação, mesmo sabendo que outros projetos estão neste meio. E de repente você mesmo está em outro projeto. Como digamos aqui, na nossa situação prática, você não foi contratado pela empresa para fazer uma festa de confraternização. Não, o seu dia a dia na empresa é outro. O seu dia a dia na empresa é trabalhar na parte de contas, como foi dito no começo. Mas você vai precisar arrumar um tempo para conseguir
linkar o seu dia com este projeto, saber organizar, fazer um organograma próprio, né? Ok? E essa imagem diz bem o que a gestão de projetos precisa fazer. Precisa fazer o planejamento e o controle. Planejamento para que tudo corra bem, planejamento de tempo, planejamento financeiro e etc. E depois o controle desse projeto. O controle é saber se tudo está andando corretamente para que no final o projeto seja concluído com êxito. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Aqui nós trouxemos conceitos fundamentais de gerenciamento de projetos, então vai falar um pouco mais sobre esses conceitos que eu falei para vocês, que são essenciais, todos aqueles que forem trabalhar com gestão de projetos precisam conhecê-lo, e conceitos iniciais de um projeto. Também é bem importante saber quais são os conceitos que iniciam um projeto, quais são os conceitos que nós temos que ter em mente para conseguir dar andamento a um projeto. E como dica de leitura, fica aqui Gerenciamento de Projetos, vejam que é um texto bem atual, que é um texto de 2016, de Erik Larson. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto Gerenciamento de Projetos e Introdução. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. E até a próxima!